É muito gostoso poder falar com você, passar informações tão importantes sobre as questões de aposentadorias. Eu já falei do tema da live, vou repetir. Aposentadorias, equívocos que podem prejudicar seu futuro financeiro. Gerci Marins é advogada previdenciarista há mais de 10 anos, especialista em direito previdenciário internacional. Atualmente, atua de forma consultiva para brasileiros que moram no Brasil e no exterior, tá certo, gente? Então, ela não só faz o direito previdenciário aqui para a Espanha, como outros países que têm um acordo internacional com o Brasil, tá certo? 100% online também ela atende, para quem está em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, o benefício da pandemia foi o online, né, Gerci? É verdade, é verdade. Foi uma grande reinvenção aí para muitos profissionais, né? Antes era tudo forma presencial e agora nós temos o acesso ao online e hoje tudo online, né? Hoje eu já até prefiro qualquer procedimento. Se tem a opção de ser online, eu faço por essa. É a minha eleição, sempre a minha eleição online. A aposentadoria é um tema complexo que inclui a aplicação de leis e cálculos, tá, gente? E deve ser planejada durante a vida laborativa. E por aqueles que desejam um dia se aposentar de forma facultativa, muito mais vezes tem que pensar muito mais, tá? E depois eu vejo, não rola, né, galera? Tem que fazer acontecer já quando a gente está trabalhando, porque tem muita gente que chega ali pertinho de aposentar e tenta solucionar aí coisas que não rola, né? E até porque tem muitos mitos e informações equivocadas no meio desse processo de aposentadoria, tá? Para a gente, esse momento de se aposentar não vire um pesadelo. Para os brasileiros que moram no exterior, a situação fica ainda mais complexa, viu, galera? Porque é necessário entender quais são as regras previdenciárias brasileiras para quem vive na Espanha e a previdência espanhola do acordo internacional, porque cada uma tem suas regras e aplicações, e cada ser humano tem seu, né? É único, como eu sempre digo. Dessa forma, hoje iremos esclarecer mitos e informações equivocadas sobre a aposentadoria brasileira, espanhola e sobre o acordo previdenciário internacional, para que alcance uma aposentadoria com muitas vantagens. Então, vamos lá. Gerci, vamos falar do mito número 1. Brasil, tema. Mitos sobre aposentadoria no Brasil. Vamos lá. Primeiro tema que eu trouxe, eu escuto frequentemente no escritório, que é o quê? Eu não vou me aposentar porque eu não vou receber. Esse sistema vai falir. Tá fadado ao insucesso. E é exatamente isso que muitas pessoas acabam pensando. E aí, o que elas fazem? Elas não contribuem. Qual que é o grande erro aqui desse tipo de pensamento? O primeiro é que quando nós falamos em contribuição previdenciária, nós não estamos falando em uma faculdade. Então, você não paga uma contribuição previdenciária porque você quer. Você paga porque ela tem um caráter obrigatório. Então, a partir do momento que aquelas pessoas elas trabalham como empregada ou então trabalham por conta própria, elas têm obrigação de fazer o quê? De pagar a contribuição previdenciária. Esse é o primeiro ponto. Mas o que acontece aqui? Muitas pessoas falam assim para mim, olha, sabe por que eu não pago? Porque eu trabalho por conta. Quem trabalha por conta é o contribuinte individual, é o autônomo, ou seja, ele está obrigado a pagar a previdência social, ele precisa contribuir com a previdência social. Mas não é o que acontece. A maioria deixa para depois, né? Então, por isso que o governo, às vezes, ele toma algumas atitudes para que as pessoas elas saiam da informalidade e passem a pagar
a contribuição, que é o famoso MEI, né? Então, o MEI, ele veio para quê? Para que aqueles contribuintes individuais ali que estavam trabalhando sem qualquer formalidade, eles comecem a o quê? A contribuir. Um grande equívoco também é pensar que o sistema ele é sustentado apenas pelas contribuições previdenciárias. Isso também é um grande mito. Por quê? Porque todo o sistema ele está voltado para gerir o quê? Recursos para pagar os benefícios previdenciários. Então, vamos lá. Bens, serviços, todo mundo que paga esses tributos, uma parte desse dinheiro ele vai para a aposentadoria. Outra coisa que eu vou falar aqui um pouquinho de sonho. Sabe aquele o jogo prognóstico? Quem aqui sabe o que é o jogo prognóstico? Concursos prognósticos. A famosa loteria. Então, quem ganha esses recursos, quem ganha na loteria, uma parte dessa verba vai para o sistema previdenciário. Ou seja, nós temos vários mecanismos para que o quê? Para que esse direito, que é um direito social, ele venha a ser o quê? Garantido no momento que for necessário receber esse benefício previdenciário, desde que cumprido o quê? Os requisitos. E uma situação também que é muito comum é fazer o quê? As famosas reformas previdenciárias. Ninguém gosta. Aqui não. Eu mesmo não. Porque dá dó, né? Mas, por exemplo, a última que foi em novembro de 2019, nós tivemos o quê? O aumento da idade para as mulheres se aposentarem. Então, as mulheres agora se aposentam com 62 anos, que antes era com 60. E também a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não é que ela deixou de existir, tá? Então ela continua existindo. Porém, agora nós temos o quê? Uma idade mínima. Tudo isso é para quê? É para ter um sistema, é para realmente movimentar um recurso e garantir o pagamento. Então, olha só quantas coisas acontecem, né, em uma live super rápido, pontos tão importantes para conseguir garantir uma aposentadoria. Então, assim, para quem tem medo, para quem acha que não vai, que vai pagar e não vai receber o benefício previdenciário, eu trouxe alguns pontos super importantes para você contribuir de uma forma mais calma, mais tranquila. E aí é óbvio, né? Para o brasileiro que está no exterior, ele vai contribuir como um contribuinte facultativo. Então, o que é importante? Primeiro de tudo, saber como que está a situação, quantos anos eu tenho de contribuição, eu já tenho direito à aposentadoria ou não? E o melhor, que eu digo que é o principal, qual é o valor da minha aposentadoria? Tem como melhorar? Não tem como melhorar? Por quê? Porque isso você vai poder planejar de uma melhor forma a sua renda passiva, né? Porque um dia todo mundo quer fazer o quê? Quer parar de trabalhar. Então, nós temos uma vida inteira para fazer esse planejamento. Então é isso, o primeiro mito, os primeiros mitos sobre a aposentadoria no Brasil, é isso, né, Gercia? Exatamente. Mito número 2, mitos sobre a aposentadoria na Espanha. Olha, eu adoro, porque eu vou trazer 2 mitos aqui super importantes. O primeiro mito é o quê? É que, olha, o que vai valer mesmo para a aposentadoria são apenas os últimos 15 anos. Eu não sei de onde o pessoal tirou esse mito, né? Eu realmente, por quê? Porque quando nós estamos falando sobre cálculo e sobre contribuição em relação à aposentadoria na Espanha, nós estamos falando em quê? Das últimas 300 bases, das últimas 300 contribuições. Ou seja, quando nós falamos de 15 anos, nós estamos falando em 180 contribuições. Então, quanto mais tempo de contribuição, quanto mais contribuição você tem, melhor o valor da sua aposentadoria.
Agora, vamos supor que essa pessoa, ela só contribuiu ali pela base mínima. O que que vai acontecer? Ela vai aumentando o percentual. Então, quando ela tem 15 anos, ela vai receber o quê? 50% do valor das bases de cotização, ali das bases onde foram utilizadas para essa contribuição. Conforme você vai aumentando os seus anos de contribuição, ela vai aumentando até chegar em 100%. Então, ela parte de 50% e chega a 100%. Ela Claro. parte de 50% dos 15 anos, é isso? Perfeito. Ou seja, gente, se você está chegando na Espanha e vai começar a pagar a aposentadoria aqui, o INSS daqui, a partir dos 15 anos de contribuição, você tem direito a receber a sua aposentadoria. Depois dos 15 anos de contribuição, quanto mais anos passar, mais aumenta o teu din-din para se aposentar em Ibiza. Ah, boa! Exatamente isso. Quanto mais contribuir, melhor, né? Este ano... O Márcio pergunta, 50% do mínimo? 50% do mínimo. E hoje, qual é o mínimo da aposentadoria da Espanha, Garcia? 1.100. Que é o salário mínimo. Que é o salário mínimo. Ou seja, você vai receber 50% desse valor. E aí, o que vai acontecer? Ou seja, galera, além da aposentadoria, fazer poupança. Exatamente. É o que eu falo. Olha, o brasileiro que ele tem a oportunidade de ter duas aposentadorias sociais, eu digo que eles são assim um grande privilegiados, porque ele pode planejar bem uma aposentadoria brasileira, ele pode planejar uma aposentadoria no país que ele estiver, que aqui no caso é Espanha. Sim. E ainda ele pode se planejar o quê? Com recursos próprios, uma rede de proteção própria, porque aí realmente ele vai conseguir ter uma vida mais tranquila, né? E saber exatamente quanto que ele vai receber. Então, quanto que eu vou receber hoje? E não deixar para lá só no momento que vai se aposentar, porque essa é a grande... Então a ideia, no mínimo, já pensar em aposentadoria 20 anos antes, como mínimo, né, Gercia? No mínimo. E se almejar o 100%, hoje nós estamos em 37 anos e 2 meses. 37 anos e 2 meses. Então... De trabalho na vida? De trabalho. Isso só na Espanha, hein? Porque... Ai, já pensa, é bem pouquinho. Porque isso não nasceu herdeiros, né? Pois é. Você vê, né? Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tem que saber quais são qual que é realmente o sistema do cálculo. E aí muitas pessoas fazem o quê? Aplicam o direito comparado, né? Então, se eu ganho um salário mínimo, se lá no Brasil eu vou ganhar um salário mínimo, então na Espanha eu também vou ganhar um salário mínimo. Só que não. O Márcio está perguntando, qual o valor mínimo de contribuição na Espanha? Boa pergunta, Márcio. O valor mínimo vai depender da categoria, mas em média é 30,3% do valor do salário mínimo interpessoal. Ou seja, dá mais ou menos aí por volta de 300 euros. Qual é o acordo previdenciário entre Brasil e Espanha? Eu transfiro o meu tempo de trabalho da Espanha para... Essa pergunta é bem comum, Natália. Esse daí eu vou responder nos mitos. Tá. Porque nós temos um mito em relação ao Acordo Previdenciário Internacional. Tá. Então, interessante. A gente já acabou da Espanha, exercício já, né? Da Espanha só está faltando uma questão. Então, a primeira foi a questão da base de contribuição. Tá. E a segunda, Carol, eu entendo que ela é muito relevante, inclusive eu deixei ela por último, por quê? Muitas pessoas, quando elas têm a idade de se aposentar, tá? Elas pensam que elas
obrigatoriamente tem que deixar de parar de trabalhar, tá bom? Isso por quê? Porque antigamente era assim, tá? Antigamente era dessa maneira, então realmente a pessoa, a partir do momento que ela tinha ali o direito de se aposentar, já tem uma idade mínima, ela já poderia simplesmente contar que iria se aposentar. Hoje não mais, tá? E aí o que eu trouxe? Eu trouxe algo super importante para vocês, que é o quê? É a lei 21 de 2021, tá? Ela foi publicada em 28 de dezembro, onde ela trouxe algo muito significativo, que é o quê? Que é a partir do momento que você tem o tempo mínimo de contribuição, mas você não se aposenta, você vai ter o quê? 4% a mais a cada ano que você trabalha. Então, olha só como é importante conhecer a legislação previdenciária, né? Ou se não conhece, não quer saber sobre as modificações, né? Não quer ficar lendo as duas últimas grandes atualizações que teve, pode fazer o quê? Contratar um profissional. Mas o que é importante aqui? Nós sabermos que é muito importante pensar em um planejamento numa aposentadoria da Espanha também. Claro. Saber quais são as regras do jogo. Para depois falar assim, eu fui injustiçado. Não, não foi injustiçado. Foi publicada ali a lei. Você que Foi não... publicada a lei. Né? Então, saber. Faz aí um alinhamento, gente. Então, quanto tempo de contribuição eu possuo na Espanha? Qual é o valor da aposentadoria que eu posso estar esperando, né? Então, tudo isso é muito importante. Passamos para o último mito? Passamos para o último mito. De verdade, esse é o mito que eu mais gosto. Ai, que bom. Acordos internacionais. Mito 3. Mitos sobre acordos previdenciários internacionais. São 3, tá, galera? Já se separou, só deve ter muito mais. Mas... Eu peguei só 3, né? Mas olha só, realmente tem vários. O primeiro, só colocar que a aposentadoria ela está vinculada à nacionalidade. Não está vinculada à nacionalidade. Então, não vai fazer diferença para o sistema previdenciário espanhol se você é espanhol ou não. Sim. O que vai fazer diferença é o quê? É você ter o tempo de contribuição e ter a idade. Então, você cumpriu as regras da aposentadoria espanhola? Perfeito. Então, você vai ter o direito a uma aposentadoria. E isso foi um êxito muito grande que a a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fez com que não houvesse essas diferenças entre o nacional e o estrangeiro, porque antes os estrangeiros eles não podiam nem se filiar. Então, independente da nacionalidade. E assim, olha, é muito comum. Olha, eu vou começar a pensar sobre a questão previdenciária assim que sair da minha nacionalidade. Sim. Recebo um monte de dúvidas assim, ou então algum pressuposto, mas esse pressuposto é errado, tá bom? Então, primeiro mito aqui desmistificado. Você vai receber uma aposentadoria porque contribuiu. O segundo mito é o seguinte, é que as pessoas acham que ela pisou na Espanha, ela já vai pegar todo o tempo do Brasil dela e vai levar para a Espanha. Não funciona assim também. Então, quando é que tudo isso vai ser feito? No momento da aposentadoria. No momento em que você passar por cálculos e saber se tem necessidade, se não tem necessidade, e principalmente análise e cálculo da sua situação. Se não tiver uma análise e um cálculo, vai dar problema. Você pode ter um prejuízo assim imenso. E o terceiro mito, eu diria que esse assim é uma situação muito comum das pessoas falarem assim, olha, eu vou verificar com a pessoa que está lá no INSS porque ela vai me ajudar.
acontece? Dentro do INSS, nós temos... Público. Mas olha, aqui eu estou até em defesa dos funcionários públicos. Eu estou em defesa deles. Você sabe por quê, Carol? Aquelas pessoas que estão ali para fazer aquele atendimento diário, eles estão preparados para atender os casos mais corriqueiros, o caso do dia a dia. Sim. Então, eu tô com um problema aqui no meu vínculo, não tá aparecendo minha contribuição. Isso falo a nível Brasil e também na Espanha. E por que eu falo isso com toda seguridade? Porque quando nós estamos falando sobre acordo previdenciário internacional, os dois INSS, eles têm uma agência importante, separado, eu diria, né, que vai tratar só sobre os acordos. Então, essas pessoas, elas não fazem atendimento ao público. E todas essas solicitações, elas vão chegar como? Através de requerimentos. Sim. Então, você não vai poder bater lá na porta do INSS e falar assim, olha, eu quero saber como que vai funcionar aqui por meu caso. Eu quero saber se vai valer a pena ou não contribuir, não contribuir, pedir a aplicação do acordo internacional. O funcionário, ele não está destinado para esse fim. Ele está destinado o quê? Para ler o seu requerimento, ver se você tem direito, se não tiver ou não, e ele vai deferir ou indeferir o seu pedido. Agora, se esse pedido que você fez, ele é vantajoso ou não, o funcionário não tem condições de verificar isso daí. Então, por isso que eu falo, é muito importante o quê? Ter essa análise dos 3 cenários. Né? Então, como que está a minha situação no Brasil? Como que está a minha situação na Espanha? E como que eu vou fazer aqui a aplicação do acordo previdenciário? Será que aqui vai ser vantajoso? Não vai? Essa fica a reflexão. O Márcio faz uma pergunta. É possível nunca ter contribuído na Espanha e quando chegar à idade, levar 15 anos de contribuição no Brasil para aposentar na Espanha? Então, olha só. Quando nós falamos em aposentadoria, nós falamos em uma contribuição. É uma contribuição previdenciária. Se você nunca contribuiu, você não vai ter direito a uma aposentadoria. Entendeu? Mesmo no Brasil. Se você nunca contribuiu para o INSS do Brasil, você vai ter direito a uma aposentadoria? Não também. Então, nesse caso, não vai ter. Mesmo ele tendo contribuído 15 anos no Brasil? Sim, mesmo contribuindo, porque ele contribuiu para o Brasil, ele não contribuiu para a Espanha. Sim. Ele assim, ó, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte. O que acontece? A contribuição previdenciária, ela é uma contraprestação, ok? Então, se você me paga, lá no futuro eu vou te pagar. Agora, se você não me paga nada, eu também não vou te pagar nada. Tá, daí ele pergunta, mas e o acordo? Mas e o acordo? Cadê a principal questão do acordo é que cada país ele vai reger as suas normas previdenciárias, né? Então, se você nunca contribuiu para o sistema previdenciário espanhol, não tem como você querer algum benefício dele, porque, de novo, você tem que pagar para receber a contraprestação. E o acordo internacional, ele é apenas para facilitar o trabalhador imigrante. Ele não é para suprir uma contribuição. Porque senão, Carol, eu penso assim, eu quero uma aposentadoria lá dos Estados Unidos ou do Japão, já vou pedir para todo mundo. E não é assim. Então, seria bom, né? Ia ser excelente. Ia ser excelente, mas não é assim que funciona. Então, realmente precisa contribuir. Tá, tem mais pergunta aqui, gente. E se contribuir 15 anos no Brasil e pelo menos 1 ou 2 anos na Espanha, se aplica o acordo?
É complicado. Tem que analisar. Tem que, né? Tem que ter um equilíbrio, não tem que? Tem um equilíbriozinho aí. Aí é onde eu te falo na questão do cálculo. Pois é. É a questão do cálculo e questões da aplicação das normas, tanto da Previdência, né, ou do Brasil ou da Espanha, como também a questão do acordo. Então, isso daí já é uma análise de um caso um pouco mais prático mesmo. Sim, Vai precisar de um olhar mais técnico. sim. A Natália pergunta, mas essas contribuições no Brasil não servem nem para apresentar por idade? Não sei qual. Tenta Então, formular melhor, Natália. é, Porque eu acho que tu deve ter pego uma. E ela, quantos anos tem que contribuir na Espanha? o tempo mínimo de contribuição na Espanha são 15 anos. E no Brasil Tá. também. Tempo mínimo para pedir a aposentadoria por idade. Aí aqui já vou aproveitar para fazer um pouquinho ali de comparação. No Brasil, as mulheres 62 anos, homens 65. Espanha, estamos em uma transição, mas em breve chegaremos com 67 anos. Mulheres e homens, né? A tal Exatamente. da igualdade. Essa aí eu não gostei. Exatamente. Não Exatamente. gostei, gente. Porque a mulher. Eita, mulher que trabalha. Somos nós. Bicho que trabalha é a mulher. Como Pois também, é. mas. Pois é, e aí fica muito complicado, né? Fica muito Não é. complicado porque tem que trabalhar muito. Acaba trabalhando muitíssimo. As mulheres, no mínimo, têm uma dupla jornada, né? No Mínimo. 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 Então, Mínimo. pelo menos no Brasil, temos que agradecer que são apenas 62 anos, né? Não, e assim, ó, e o Brasil, tu mesmo falou, essa frase foi tua. O Brasil é uma mãe na previdenciária, né? Eu acho. Eu gosto muito. Eu estava vendo que a Alemanha também tem um sistema previdenciário muito bacana. É demais o sistema deles, Se paga muito, né, mas Jersey? Lá, oi, lá os alemães têm muito imposto também, né? tem. A Muito taxa imposto. deles é altíssima. É altíssima. Pois é. Mas assim, eles têm umas vantagens muito grandes. Mas a Espanha também tem. A Espanha também Eu acho tem. que cada Então, país tem suas vantagens, de uma forma ou de outra, né? exatamente, exatamente. Todos vão ter. Tá. Denise pergunta: 15 anos de contribuição na Espanha para homens e mulheres? Ou seja, Como é que é? Não entendi. para na contribuição na Espanha são 15 anos, independente de ser homem ou mulher? Isso mesmo, independente. Por que que ela está perguntando isso? Porque, na verdade, olha só, isso é um erro muito comum. Acaba sendo até um mito, hein? Já vou falar mais de um mito aí do Brasil. Quando nós tivemos a reforma em novembro de 2019, os homens que ingressaram, ou então aqueles que vão ainda ingressar no sistema previdenciário, são necessários 20 anos. Então, a mulher 15 anos, homens 20. Mas para quem já estava no sistema anteriormente, homens e mulheres continuam 15 anos. Só para quem ingressou após a emenda. Mas na Espanha não, 15 anos os dois. Yolanda, te recomendo que tu converse com a Gessi em privado, pra ver, porque cálculos ela não vai fazer, tá, gente? Aqui no meio da live. E vocês podem ter um atendimento exclusivo aí com ela, uma consultoria, uma consulta, vai depender de cada ser humano. Ah, isso é uma pergunta bem comum também que a Sandra está perguntando, se tu já respondeu em outras lives. Sou funcionária pública, estou aposentada. Qual a melhor forma para receber a minha aposentadoria na Espanha? Tá. Então, olha, existem duas questões aí em relação ao funcionário público. Se ele recebe pelo INSS, tá? Se o contrato dele foi com as normativas pela CLT e ele recebe pelo INSS, ele pode utilizar-se do serviço
de remessa eletrônica, né? Da remessa dos envios entre Brasil. Então, ele vai pegar, vai preencher um formulário e vai pedir para receber na Espanha, tá? Agora, se esse funcionário público, ele recebe pelo próprio fundo dele, ele vai ter que nomear o quê? Um procurador. Se ele não nomear um procurador, ele não vai ter como receber no exterior. E tem que pagar uma coisinha, não tem? Que 25%, não é uma coisa assim? Para receber. É sim. Essa questão dos 25% é um tema assim, super recorrente, é um tema muito polêmico. O STF ele tá para se posicionar sobre o tema, Olha. mas a grande questão é o seguinte: por que que tem essa retenção na fonte dos 25%? Porque a questão tributária, né, de onde veio os 25%? Veio de uma questão tributária, onde os brasileiros que residem no exterior, eles são tributados em 25%. Logo, se eu recebo uma aposentadoria e moro no exterior, eu também também vai ser tributado em 25%. Essa é a regra. Tem discussão? Tem. Pode ser que mude essa decisão? Pode. Pode ser que não mude? Pode também. A minha opinião é o quê? É que realmente, assim, porque, assim, qual que é a minha grande indignação aí no tema? É que esses 25%, eu brinco que é quase que um confisco, né? Mas ele incide, inclusive, sobre o valor do salário mínimo, porque ele não tem mínimo e máximo. Então, se a pessoa recebe um salário mínimo, ela vai ser tributada em 25%. Ao passo que se ela estivesse morando no Brasil, ela não iria ser tributada. Então, essa parte, assim, eu de verdade torço para que mude. Pois porque não é, né, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos e uma pessoa que ganha um salário mínimo paga 25% pro salário mínimo, 25% é muito mais que paga, para variar, né, as pessoas menos favorecidas. Mas assim, ó, espero que mude também, porque trabalhou a vida inteira, daí ainda vem confisco o salário, posto até a morte. Exatamente. É um valor muito alto. Sim. É um valor muito alto, principalmente para aquele que recebe um salário mínimo. Agora a Natália formulou de novo a pergunta. Vamos ver. Opa, então vamos lá. E vai ser a última pergunta, tá, gente? 40 minutos de live já. E depois podem fazer perguntas embaixo. Vou compartilhar, vocês podem fazer aí as perguntas embaixo. A minha pergunta anterior foi em relação à não contribuição na Espanha, mas teve a contribuição no Brasil. Você disse que não tem direito à aposentadoria na Espanha, mas nem por idade? Ou seja, tu nunca contribuiu, chegou nos 67 anos para se aposentar na Espanha, nunca contribuiu na Espanha, pode ou não pode? Não pode. Foi o que eu respondi para o Márcio. Não foi? Ele que perguntou: nossa, mas eu quero levar a minha contribuição, tudo. Posso receber a aposentadoria na Espanha, mas o acordo internacional não vai ter. Não vai ter jeito. Sem Para contribuição, ter galera, direito. não rola aposentadoria na Espanha, nem no Brasil, nem na Alemanha, nem no Japão. Tem que pagar. Exatamente. São requisitos legais. Então, por exemplo, como que eu faço para me aposentar no Brasil? Eu preciso ter no mínimo 15 anos de contribuição e ter a idade mínima de 62 anos. Qual é a regra para acessar a aposentadoria na Espanha? 15 anos de contribuição e 67 anos, né? Já esperando aí a regra, terminando a regra de transição. Então, isso é muito importante. Para ter uma aposentadoria, precisa contribuir. A grande questão aqui, Carol, é que as pessoas acabam confundindo a aposentadoria, que é um benefício previdenciário, com os benefícios assistenciais, que isso tem tanto no Brasil quanto na Espanha. Brasil é o famoso LOAS e na Espanha é a famosa jubilação no contributiva, tá?
E aí, qual que é a maneira de acessar esse benefício? Gente, vou usar a expressão da lei. É você provar o seu grau de miserabilidade, de que você não tem condições nenhuma de autossustento. Então, aí sim você vai conseguir ter um auxílio, né? Um auxílio. Mas se você fala em aposentadoria, aposentadoria é o quê? É uma contraprestação. Então, eu tenho que pagar, né, a contribuição previdenciária no decorrer da minha vida laborativa para quando eu tiver uma idade mínima, eu ter o direito a me aposentar. Isso também, tanto no Brasil quanto na Espanha. Eu sei que tem gente que nunca contribuiu, chega ali com sua idade e ganha, mas é super pouco, gente. Não dá para viver com o dinheiro que eles ajudam, um auxílio, não uma aposentadoria, né? Tanto no Brasil, conheço gente também que ganha por não ter sido dona de casa toda a vida, e aqui igual, eu conheço também. E é muito pouquinho mesmo. Mal paga o supermercado. Exatamente isso. Então, Exatamente isso. Ainda no Brasil chega a um salário mínimo, né? Na Espanha não vai chegar a um salário não. mínimo. O valor realmente é bem pouquinho. Hum. Então vamos para finalizar, Gercia. Qual seria a vantagem do acordo previdenciário? São inúmeras. Diz Eu vou algumas? Quais falar, as mais são principais? inúmeras. Acho que o principal, assim, para mim, é que o direito previdenciário ele acolhe não só o trabalhador, como os dependentes dele, em um momento de uma situação onde ele quer se aposentar ou no decorrer da vida, quando ele precisa, né, de um auxílio-doença, quando ele precisa de uma aposentadoria por invalidez ou então uma pensão por morte. Então, tudo isso o acordo previdenciário ele vai utilizar. Agora, para você falar assim, como que vai funcionar, se realmente vai me trazer benefício ou não, aí isso é aplicado caso a caso. Sim. Mas, mesmo com tudo isso que eu disse, eu sou uma grande fã do Acordo Previdenciário Internacional, a partir do momento que ele promove o amparo. Foi sim. Vamos finalizar com... Então, tecnicamente, se contribuiu um ano na Espanha, pode contabilizar os anos contribuídos no Brasil? Acho que não, gente. Olha, isso daí é uma questão de cálculo e seria, assim, muita irresponsabilidade minha eu dizer que sim ou que não. Então, eu não vou responder. Mas, se tiver alguma dúvida, pode vir conversar, porque aí nós vamos utilizar o quê? Extratos. Eu vou conseguir entender qual que é realmente a situação, para quê? Para dizer, ok, a sua situação é dessa maneira. A sua situação aqui, olha, vamos melhorar. Como que está a situação no Brasil, sabe? Então, realmente precisa de uma análise técnica. Gente, é muita responsabilidade, né? Vai Nossa, muito. falar. Porque aí todo mundo vai pegar e falar assim, né? Ah, eu vou lá, trabalho um pouquinho, vou ter o valor de uma aposentadoria, É. né? E não é bem assim, né? Existe todo um cálculo, e o cálculo que se usa para realizar os cálculos das aposentadorias, tanto do Brasil quanto da Espanha, no acordo internacional é utilizado um outro cálculo. Ou seja, o que eu faço o tempo todo, Carol? Eu calculo, cálculo. Cálculo na Espanha, cálculo no Brasil e cálculo no acordo E internacional. olha que tu é de humanas como eu. Eu acho que eu vou Pois sultania. é. Fugir, né, da matemática durante os 5 anos de direito para calcular para o Pois resto é. da vida. Mas Gente, eu adoro, eu adoro. E a vai ser um grande. live vai ficar salva. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam ou diretamente para a Gersi ou coloquem embaixo perguntas que ela vai respondendo na medida do possível. A Gersi atende 100% online para qualquer lugar do Brasil e do mundo. E existem vários acordos internacionais, não somente com Espanha. Então, se alguém está aí também querer recomendar a Gersi para outros
outros amigos, será bem-vinda. Gersi, muito obrigada. Como sempre, esclarecedora, com conteúdo conciso, com informações relevantes. Muito obrigada por aí sempre dar esse conteúdo maravilhoso aqui para os nossos seguidores. Muito obrigada, Carol. É sempre um prazer estar aqui e estou sempre à disposição e fico muito feliz. Que bom. Então, até a próxima. Até Boa a semana para todo próxima. mundo. Obrigada, Natália. Até mais. Tchau, tchau.